Boa tarde, web espectadores da TV Itajubá. Estamos iniciando a edição de 2 de dezembro de 2015 do Jornal da Cidade, aqui pela TV Itajubá ao vivo, a TV de alcance mundial. Vamos ver os destaques da edição de hoje. A reitoria da Unifei apura possíveis irregularidades em gestão anterior. Com o agravamento da crise econômica, o governo Dilma teme ruptura em 2016. E a Al-Qaeda toma a cidade estratégica do sul do Iêmen. Assistam estas e outras notícias agora aqui no Jornal da Cidade. Jornal da Cidade é um oferecimento. Eletel, rede de franquia. E a Eletel Rede de Franquia patrocina o Jornal da Cidade aqui pela TV Itajubá. Na Eletel Rede de Franquia você encontra a Oi TV Livre. Através da Oi TV Livre você pega 33 canais sem pagar assinatura, inclusive a Globo de Varginha, e também uma infinidade de canais através dos vários pacotes oferecidos pela Oi TV. Não deixe de procurar a sua Oi TV aqui na Eletel Rede de Franquia. E muitas irregularidades na gestão anterior da Unifei têm sido comentadas pela comunidade acadêmica e chegam até a mídia. A mais evidente delas parece ter sido a construção do prédio da Incity, a incubadora de empresas de base tecnológica de Itajubá. A estrutura foi construída em 2012 num montante de aproximadamente de R$4 milhões, mas foi necessário desocupar o prédio por conta de problemas estruturais como rachaduras e infiltrações. Desativado desde 2014, a gestão atual da universidade informou que abriu uma sindicância para apurar responsabilidades no caso da má construção do prédio. Ao que parece, na época da desativação, as mudanças necessárias para adequar o prédio foram orçadas e eram da ordem de R$1 milhão. Esta reforma ainda não foi programada pela universidade. Enquanto isso, o prédio milionário fica abandonado, com os problemas estruturais só piorando. As sindicâncias e processos abertos pela Unifei podem ser acompanhados por toda a comunidade no portal da Lei de Acesso à Informação, através do www.unifei.edu.br/acesso-a-informacão. E a Prefeitura de Itajubá e o Conselho Municipal de Assistência Social irão realizar no dia 16 de dezembro a audiência pública Assistência Social. Segundo o artigo 14 da Resolução CNSA 14, o Conselho deve promover uma audiência pública anual com as entidades ou organizações de assistência social inscritas, bem como as que ofertam serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais com o objetivo de efetivar a apresentação das mesmas à comunidade, permitindo a troca de experiências e ressaltando a atuação na rede socioassistencial. O evento contará com a apresentação dos serviços das entidades inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social, bem como dos Centros de Referência de Assistência Social. A audiência pública será às 8 horas e às 16h30, no Centro Municipal de Convivência, localizado na Rua Coronel Joaquim Francisco, 232, bairro da Varginha. E a AIDS é uma doença infecto-contagiosa que faz milhares de vítimas todos os anos. A prevenção ainda é a melhor forma de conter o avanço da síndrome. Por isso, a Prefeitura de Itajubá, por meio do Centro de Assistência e Prevenção da Secretaria Municipal de Saúde, realizou uma ação especial na Policlínica do Mercado Municipal, com iniciativa para o Dia Mundial de Combate à AIDS, celebrado no dia 1º de dezembro. A equipe do CAP realizou atendimento especial durante todo o dia na Policlínica com entrega de panfletos, distribuição de preservativos e teste rápido de HIV. O centro faz um importante trabalho de prevenção, diagnóstico e tratamento contra a AIDS durante todo o ano. No CAP pode-se fazer o teste gratuito de HIV por meio do qual, em apenas 40 minutos e com uma gota de sangue,
a pessoa descobre se é portadora ou não do vírus. O exame, que é sigiloso e confidencial, ainda detecta sífilis e as hepatites B e C. Além de atender e orientar os pacientes, o centro também é responsável pelo tratamento e pela distribuição dos medicamentos anti-AIDS. Em Itajubá, cerca de 211 pacientes são atendidos pelo CAP e recebem os medicamentos adequadamente para o tratamento contra HIV. Dentre os soros positivos na cidade, mais de 60% têm menos de 35 anos e em 2014 o centro realizou 526 exames gratuitamente. Jornal da Cidade é um oferecimento. Eletel, rede de franquia. E a Eletel Rede de Franquia patrocina o Jornal da Cidade aqui pela TV Itajubá. Na Eletel Rede de Franquia você encontra a Oi TV Livre. Através da Oi TV Livre você pega 33 canais sem pagar assinatura, inclusive a Globo de Varginha, e também uma infinidade de canais através dos vários pacotes oferecidos pela Oi TV. Não deixe de procurar a sua Oi TV aqui na Eletel Rede de Franquia. E com o agravamento da crise econômica no terceiro trimestre, a equipe da presidente Dilma Rousseff considera que deverá resolver a crise política para que a economia não afunde de vez. Caso contrário, em 2016 poderá haver um processo de ruptura. A queda do PIB no terceiro trimestre mostrou ao governo que precisa superar rapidamente o impasse do ajuste fiscal para recuperar a confiança de empresários e consumidor. Para resolver essa questão, Dilma encomendou um conjunto de medidas focadas na agenda de retomada do crescimento para ser divulgada até o início de 2016. Segundo informações da Folha de São Paulo, a prioridade do governo é retomar o diálogo com a base aliada, em especial com o PMDB, e encontrar uma fórmula de superar a instabilidade política. Ontem, o vice-presidente Michel Temer foi convidado para participar da reunião que discutiu a votação da mudança da meta fiscal deste ano. De acordo com assessores da presidente, caso o governo não consiga aprovar as medidas do ajuste fiscal e garantir orçamento com superávit em 2016, corre o risco da recessão no ano que vem ser tão forte quanto em 2015, criando ainda mais instabilidade política. Em nota, o Ministério da Fazenda afirmou que o desempenho do PIB veio pior do que o esperado e indica que o período de ajuste da economia se prolongou. E o Partido dos Trabalhadores está em choque nesta terça-feira, após o governo voltar atrás e pressionar os deputados petistas a votarem no Conselho de Ética pela anistia do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, Alguns parlamentares e prefeitos da sigla acionaram a direção do PT com ameaças de desfiliação em série. 3 deputados petistas integram o colegiado e os votos deles são fundamentais para que o PMDBista consiga enterrar a discussão sobre a eventual cassação de seu mandato por suposto envolvimento nas investigações de corrupção na Petrobras. Entre os defensores de um acordo com Cunha está o ex-presidente Lula. Segundo eles, Cunha engavetará pedidos de impeachment contra Dilma se conseguir salvar seu mandato no Conselho de Ética. No entanto, a direção do PT, a maioria da bancada e até uma ala minoritária do governo decidiu remar na corrente contrária e quer pagar para ver e encarar a discussão sobre o afastamento do presidente da Câmara. E o Congresso Nacional derrubou há pouco, em votação nominal, o veto presidencial ao projeto de lei complementar que regulamenta a aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade, com proventos proporcionais para todos os servidores públicos da União. Apresentado pelo senador José Serra, o projeto regulamenta a chamada PEC da Bengala, aprovada pelo Congresso, que permitiu a aposentadoria para ministros de tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União aos 75 anos. Como o projeto teve origem no Senado, a votação do veto começou pelos senadores.
foram 64 votos pela derrubada e 2 pela sua manutenção. Na votação na Câmara foram 350 votos contra e contra 15, né? O veto da presidente Dilma Rousseff foi para todo o projeto. Com a derrubada do veto total, a decisão será comunicada ao governo e o projeto será promulgado. A derrubada do veto foi possível graças ao acordo firmado entre a oposição e a base governista. Desde ontem, os governistas vinham afirmando que os líderes da base aliada iriam liberar suas bancadas na votação. Antes de apreciar o veto, que eleva de 70 para 75 anos a idade à aposentadoria compulsória no serviço público da União, deputados e senadores mantiveram os vetos presidenciais aos projetos de lei que tratam sobre benefício tributário para o turismo rural e do benefício a policiais no Minha Casa Minha Vida. Jornal da Cidade é um oferecimento. Eletel, rede de franquia. E a Eletel Rede de Franquia patrocina o Jornal da Cidade aqui pela TV Itajubá. Na Eletel Rede de Franquia você encontra a Oi TV Livre. Através da Oi TV Livre você pega 33 canais sem pagar assinatura, inclusive a Globo de Varginha, e também uma infinidade de canais através dos vários pacotes oferecidos pela Oi TV. Não deixe de procurar a sua Oi TV aqui na Eletel Rede de Franquia. E a Organização Mundial da Saúde, OMS, emitiu alerta mundial nesta terça-feira para que seus mais de 140 países membros reforcem a vigilância para o eventual crescimento das infecções provocadas pelo Zika vírus. Também sugeriu o isolamento dos pacientes. O Brasil já planeja protocolo específico para gestantes. O comunicado da OMS cita diretamente o aumento de nascimentos de bebês com má formação e de casos da síndrome Guillain-Barré identificados no Brasil. O documento, pela primeira vez, reconhece a ligação entre o vírus e o crescimento de casos dessa doença. Ainda se sugere que países fiquem alertas para a necessidade de se ampliar o atendimento de serviços neurológicos e de cuidados específicos a recém-nascidos, algo já imaginado pelos estados nordestinos. Com 11 páginas, o documento da OMS usa o avanço de casos de microcefalia no Brasil, que já são 1.248, e o registro de 3 mortes por Zika como um dos fatores que levam o organismo a atualizar as recomendações de vigilância. O documento recomenda que aqueles países que não têm casos autóctones de Zika, ou seja, transmitidos na própria cidade ou país, reforcem os sistemas de vigilância para a identificação rápida de eventuais infecções. Baseado na experiência do Brasil e da Colômbia, autoridades sanitárias devem ficar alertas para casos de manchas vermelhas e febre de causa desconhecida, diz o texto. No texto, a OMS sugere que pacientes infectados pelo vírus permaneçam em casa, sob proteção de telas com repelentes, uma estratégia para tentar combater a dispersão do vírus. Isso porque o Aedes aegypti pode também se contaminar pelo vírus se picar uma pessoa que já está com a doença. Especificamente, o órgão mundial recomenda que gestantes procurem se proteger contra o vírus. A OMS também fez um apelo para que países com a presença do Aedes aegypti reduzam os criadouros. E os integrantes da Al-Qaeda tomaram ontem uma cidade estratégica no sul do Iêmen após confrontos com as forças do governo que causaram a morte de pelo menos 7 pessoas, informaram as autoridades de segurança. Os jihadistas tomaram controle de Jar, na província de Abiyan, que é um elo entre as cidades do sul do Aden e Mukalla, sede da Al-Qaeda no sudeste da província de Hadramaut, disse uma fonte militar à agência de notícias francesas AFP. A Polícia Federal da Bélgica promove uma nova operação antiterrorista no distrito de Molenbeek,
No âmbito de uma investigação após os atentados de Paris de 13 de novembro, revelou o porta-voz da Procuradoria Federal do país. Segundo a rede de televisão VRT, a operação estaria sendo dirigida de forma a obter informações sobre o paradeiro do terrorista Salah Abdeslam, procurado pela suposta ligação aos ataques que deixaram pelo menos 130 mortos e 350 feridos. No último domingo foi realizada uma outra operação no mesmo distrito, originada por uma informação que viria a se revelar falsa, que indicava que Abdeslam estaria escondido em uma das casas da região, mas que terminou sem quaisquer detidos. A Bélgica continua com nível de alerta 3 em uma escala de 4 por riscos de atentados terroristas, pelo que continua com vigilância reforçada nas escolas e presença de policial e militares nas ruas. E agora vamos ver como anda a economia. As moedas internacionais entram a quarta-feira em baixa. O dólar começa o dia a R$ 3,85, com queda de 0,81%. Já o euro entra esta quarta-feira a R$ 4,07, com queda de 0,71%. E agora vamos ver como fica a previsão do tempo aqui para Itajubá para esta quarta-feira, que vai ser de tempo fechado, com muitas nuvens, curtos períodos de sol e pancadas de chuvas com trovoadas. As temperaturas continuam altas, com máximas de 28 graus. E este foi o Jornal da Cidade. E continue conosco na nossa programação da tarde, assistindo sempre a TV Itajubá em qualquer lugar que você estiver. Porque a TV Itajubá é a TV super interativa, né? Ela está na maior rede de comunicação mundial, que chama-se internet. E estando na internet, você pode pegar através de qualquer mídia, né? Se você tiver um tablet, você pega. Se você tiver um smartphone, você pega. Se você tiver um Smart TV, também você pega. Ou, claro, se você tiver um computador, você pega a TV Itajubá. A TV Itajubá está em todas as mídias para servir você com o melhor da programação aqui da nossa região de Itajubá, sul de Minas, e para o Brasil e também para o mundo, né? Porque tem muitos itajubenses fora de Itajubá ocupando vários lugares no mundo, né? Então, para esse pessoal que está lá em outros países, pode acessar a TV Itajubá através do nosso site, né? Então continue sempre assistindo a TV Itajubá. A TV Itajubá é uma TV de alcance mundial.